Bom dia. Aqui está, primeiramente, como a ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o qual represento, ela está na estrutura governamental. Voltando um aqui, tá? Nós estamos diretamente ligados à Secretaria de Portos, que, na verdade, no Brasil tem um status de ministério, e ligado com uma relação um pouco menor com o Ministério dos Transportes. Nós a ANTAQ foi criada pela Lei 10.233 em 2001. Mais ou menos essa estrutura, um pouquinho que eu vou falar. As hidrovias brasileiras, e aí o seguinte, quando fala de Brasil, nesse aspecto tudo é um pouco grande. Nós temos aqui, só sinalizado, já que eu vou mostrar em outros mapas, quais são as nossas principais hidrovias. Esses traços mais escuros são exatamente os trechos navegáveis. E podemos verificar o seguinte, nós temos muitos outros rios, igual o Rio Araguaia, Rio Tocantins, tá? O Tapajós, que só navega até aqui, que poderia ser navegável a mais ainda. Eu vou passar esse conceito. Nós temos exatamente o seguinte, 22 mil quilômetros de vias economicamente navegadas. Se você verificar com possibilidade de se navegar, tem um pouco mais. Mas isso aqui é onde realmente a gente verifica que está sendo navegado, transportado algum produto economicamente. Mas nós temos um potencial de 40 mil quilômetros de vias navegáveis. Está aqui a distribuição, mas uma coisa interessante é que vocês vão verificar que 80% está o quê? Na região hidrográfica amazônica. Apesar de que essa Tocantins-Araguaia, uma parte também está na Amazônia. Então, praticamente o seguinte, 85% das vias navegadas hoje estão na Amazônia. Aqui dá para verificar, olha só. Onde está mais escuro, na Amazônia. A evolução de cargas, tá? Por tipo de navegação que nós dividimos. Cabotagem, se a gente olhar, seria assim, cabotagem em vias interiores. Seria, por exemplo, uma navegação daqui, viria pela costa, entraria no rio Amazonas. Então, é uma navegação via interior, mas é uma cabotagem. Um outro tipo de navegação, vamos supor que venha da Europa, um navio, e entre até Manaus. Vai ter navegação interior, só que nós chamamos navegação longo curso em vias interiores e a navegação interior propriamente dita. No geral, ela vem paulatinamente crescendo. Aqui um pouco mais detalhado, com os produtos. Quais são os principais produtos? Bauxita, alumínio, soja, que vem se destacando, e, no caso específico de containers, cada vez mais vem crescendo, isso aqui é 12% ao ano que está crescendo. O crescimento da soja para exportação foi 31% em um ano. Essa aqui é na parte de navegação que não pega nem cabotagem, nem longo curso. A gente verifica que realmente o minério de ferro é que está movimentando mais. Tá? Aí um detalhamento das toneladas que saem por essas vias. Tá? E aqui nós temos um grande destaque, que é o seguinte: nós começamos
toda a nossa produção aqui no centro do país, principalmente no Mato Grosso, normalmente vem de caminhão até o Porto de Santos, ou Porto de Paranaguá, ou algum porto aqui do Rio Grande do Sul até. Só que agora, com a saída pelo rio Tapajós, que entra no Amazonas e normalmente vem para um porto flúvio marítimo aqui, porto de Vila do Conde, para sair para exportação. Então, cada vez mais vai aumentar a saída desses produtos aqui para o norte. Também sai muito produto pelo Rio Madeira, certo? E que está avançando isso aí. Falar um pouquinho mais, que seria o tema daqui, o seguinte: o complexo hidroviário da Amazônia. Nós temos aqui o Rio Madeira, certo? Que transporta por volta de 4.500.000 toneladas de grãos e deve, em mais uns 3 anos, chegar a 10 milhões de toneladas de grãos, então está crescendo bastante. Foram inaugurados 2 terminais grandes agora, aqui perto de Porto Velho. Tá? Nós temos, vamos dizer, aqui, que é exatamente a saída pelo rio Tapajós, que está aumentando. Aqui nós temos de 8 a 10 empresas se instalando. Então, no ano passado, transportou 700.000 toneladas. Esse ano vai passar de 1,5 milhão. O ano que vem deve sair mais de 3 milhões de toneladas por esta saída. Tá? Essa saída aqui, que é o rio Tapajós. E, no geral, a navegação acontece em toda essa Amazônia, tá certo? E também o seguinte, pelo rio Solimões, que interliga, o rio Solimões aqui interliga tanto o Peru quanto a Colômbia. Mas nós podemos também adentrar aqui na Colômbia, chegar até o Equador navegando. Então, como eu estava falando, o da Amazônia, 80% da malha hidroviária navegada são nesses rios aqui. 17 mil quilômetros de extensão navegada na Amazônia. Aqui, o total transportado é 49 milhões de toneladas. Navegação interior, o longo curso que vem de fora e a cabotagem que é no próprio Brasil. Tá? E aí está distribuído novamente. Os principais produtos são grãos, bauxita, minério de ferro e semi-reboque baú. O que seria esse semi-reboque baú? Vamos dizer, a carroceria do caminhão com os pneus. Vem, estaciona na embarcação, sai a parte do motor, então é o que eu chamo roll-on, roll-off nosso, caboclo, vamos dizer assim. E aí, como eu estava falando, porque a Amazônia ela está aqui, como um todo. Essa parte aqui, mais ou menos, inclusive pegando esse estado aqui, se você pega a Amazônia legal, ela está aqui assim, certo? Então, o rio Tocantins, que tem aqui uma barragem que é de Tucuruí, temos 2 eclusas de 35 metros pronta, funcionando, só que nós precisamos, logo depois da barragem, uns 50 quilômetros, nós precisamos fazer um derrocamento aqui para a gente conseguir sair com a carga, que é dessa região aqui, que é o Mato Grosso, sair com a produção para cá. Esse derrocamento é meio que uma novela no Brasil, já tem 5 anos que não avança. Está por ser lançado o 3º edital, pela 3ª vez fazer a licitação. Esperamos que avance agora. Tá? No caso aqui desses rios, como diz, o Tocantins e esses em volta aí, são os rios que são navegados nessa parte. Temos essa quantidade aqui, é até um volume grande, tá? E vejam só, esse transporte de carga, todos eles bem atualizados. 2014, a ANTAC é que faz a estatística de transporte por todos os portos e terminais brasileiros. E aí é o seguinte,
se destaca bauxita, alumínio, combustível, soja. Quando fizer o derrocamento do Pedral do Lourenço, esse aqui vai aumentar bastante, a soja. Tá? Então, está aí novamente, certo? E aqui nós temos o seguinte, o transporte de grãos no primeiro semestre de 2015. Então, nós já estamos com a estatística do semestre passado. Aqui a quantidade em milhões de toneladas, e esse aqui é o Rio Tapajós que eu estava falando. No primeiro semestre do ano passado, que foi 400 mil toneladas, no primeiro semestre desse ano foi 1,5 mil toneladas. Esse ano ainda, eu até me confundi, esse ano deve chegar a 3 mil toneladas saindo por esse Rio Tapajós. Ano que vem deverá ter, isso aí é só um terminal funcionando. Ano que vem deverá ter 5 terminais, então esse volume vai aumentar significativamente. Tá? Nós temos também na Amazônia, tá, o transporte de passageiros e misto. A ANTAQ regula, tá, fiscaliza o transporte de passageiros na Amazônia. Quando a gente fala isso, muitos não têm noção do que significa. Transporta-se em linhas regulares mais de 10 milhões de pessoas pelas embarcações regionais. Tá? E aí contratamos, em 2013, a Universidade Federal do Pará, do Estado do Pará, para fazer um levantamento, identificando as linhas, todos os terminais, a demanda de passageiro, análise da frota e um perfil socioeconômico. Esse estudo foi o primeiro que ficou pronto no Brasil da Amazônia e já contratamos de novo a universidade agora para fazer um detalhamento desse estudo. Já está em curso isso aí. Rapidamente, o total de linhas são 317. Nós só regulamos a ANTAQ só o interestadual. Mas só que essas linhas aqui são as que têm embarcações maiores, que transportam mais passageiros. Tá? A demanda de passageiros na Amazônia, a média deu 8 milhões e 900 mil passageiros ano e também deu 4 milhões e 500 mil toneladas de carga. Esse detalhamento aí, com certeza vai ser maior, está sendo feito pela universidade agora, mais preciso. Os números de terminais para o Estado, e aí eu vou passar um pouco, que seria o seguinte, isso aqui era no passado as embarcações. Antigamente tinha o seguinte, de mostrar aqui, antigamente era assim, tinha às vezes uma caneca pendurada, amarrada num cordão e se tomava todo mundo naquele copo. Isso aí há 3 anos atrás era essa situação e agora a gente já está avançando com a regulação da ANTAQ, com pias organizadas, é uma exigência nossa, com sabonete e assim por diante. Então, e além disso, nós acabamos de fazer uma pesquisa de satisfação com 14 mil pessoas lá, para verificar se está avançando esse transporte, se a regulação está ficando mais eficiente. E aí nós tivemos uma boa surpresa, que a maioria das notas nos itens, por exemplo, higiene e tal, no caso específico aqui, é a importância que o passageiro dá para os itens. O principal é conforto e higiene. E as notas estão aqui, ó, tá? Higiene da embarcação, como eu estava falando, uma nota 7,1. Então, vamos dizer, a gente está avançando bem nisso aí. E nós agora estamos finalmente contratando a Marinha do Brasil e está implementando um programa de rastreamento de todas essas embarcações na Amazônia como um todo. Por exemplo, na Amazônia nós temos lá 50 pessoas trabalhando e a Amazônia é 60% do território brasileiro, é quase que só a Amazônia dá vários países na Europa. Então, o que nós estamos fazendo? Um sistema inteligente que vai ter um transponder em cada embarcação e a gente vai ficar sabendo se saiu no horário certo, se passou no ponto certo e assim por diante. Tá? Vamos rapidamente no Brasil mostrar aqui, olha só, por que
essas vias aqui estão sendo importantes? Porque é o seguinte, olha só, isso aqui em 1991, aonde é mais escuro é onde mais produzia. A gente vai verificando que as manchas, olha só, elas vieram mais para cima, tá? As manchas mais fortes, que seriam a maior produção de soja. Ó, mais para cima, tá? Então, se a produção deslocou do sul para o centro do país, aí nós temos que ter vias eficientes para sair com esses produtos. No caso aqui, agora já tem a ferrovia Norte-Sul, e a gente quer utilizar a hidrovia Tocantins-Araguaia, que o Tocantins aqui e o Araguaia chegaria até na beira da produção. Vamos dizer, a mancha da principal produção, tá certo? E aqui estão as vias economicamente navegadas. Elas ainda estão um pouco longe da produção. A gente podia fazer chegar aqui, porque tem um rio aqui, poderia fazer chegar até aqui na produção. Mesma coisa, poderia fazer chegar até aqui, ó, tá? Sim. Ok. E assim por diante. E no caso, né, voltando aqui, o Rio Paraguai, tá? Vamos dizer, esse é o trecho brasileiro, e que poderia chegar aqui até o Mato Grosso também antes. Cuiabá foi colonizada entrando através de embarcações, tá certo? Que é a capital do Mato Grosso. E a evolução de soja, de produção de soja no Brasil, tá? É estupenda e vai continuar a avançar. Essa é a evolução da exportação de soja do Brasil. Continua aumentando, tá? A evolução da movimentação portuária nos portos. Aliás, e aqui é um destaque, olha só. Sorry to interrupt you. Can you control your time because can you finish in 5 minutes? Ok. Thank you very much. Thank you. Nós temos um crescimento, tá, de 74%, tá, de 2011 a 2015. É algo assim. E continua crescendo 15,1% ao ano. Tá? Eu vou colocar rapidamente aqui, é o seguinte, esses são os investimentos que estão acontecendo na região amazônica. Isso aqui são o quê? Terminais, tá? E aqui estão os municípios, e essa é a estimativa de movimentação. E aqui, ó, só para ter uma ideia, vamos dizer, são esses locais na Amazônia onde tem os investimentos, certo? Por exemplo, como eu estava falando, Itaituba, são vários terminais que estão sendo construídos em Itaituba, que é no Rio Tapajós. E vejam só, isso aqui a ANTAC autoriza, tem que passar por ela, para ser financiado pelo Fundo Marinha Mercante. Nós temos quase 1 bilhão de reais sendo investido em 270 embarcações na Amazônia hoje. Tá? E eu, até saindo um pouquinho, mas eu queria dar uma contribuição. Sou um defensor da navegação no Rio Paraguai a partir do Brasil. Tá? Então, veja só, nós temos um potencial. Hoje, nós só navegamos no Brasil 591 quilômetros, podemos chegar a 1.200. Tá? O transporte são 7,6 milhões, é minério de ferro e manganês. Nós temos, no caso, no Brasil, 3 empresas, 6 terminais. Tá? Só que é o seguinte, a continuação do crescimento da exportação de minério ela está crescendo, e agora houve uma redução, porque principalmente o seguinte, ao longo do rio nós não temos um acordo de navegação, e aí se faz restrições à navegação. Nós podemos sair por esse rio, nós temos um estudo, por volta de 40 milhões de toneladas a partir do Brasil. E outra coisa mais, nós não chega por esse rio um sequer container pelo Rio Paraguai para o Brasil. Ou melhor, essa é uma via que poderia ser de integração da América do Sul.
Só que a gente não avança e aí a gente está perdendo a oportunidade de integração. Por quê? Porque o Brasil do centro é o que está mais crescendo, no centro do Brasil. Poderia tanto ir produtos quanto descer produtos pelo Rio Paraguai. Então, considerações finais. O Brasil possui uma vasta malha de rio potencialmente utilizado para o transporte hidroviário. Há um crescimento da utilização desses rios, tá certo? Mas poderia ser muito maior, tá? Há um crescimento, mas principalmente devido agora a investimentos privados. Nós poderíamos ter um pouco mais de investimento e a gente avançaria mais nesse modal. Tá? Nós temos muito o que fazer, mas construção de terminais a iniciativa privada está fazendo, embarcações, precisamos da dragagem e derrocamento. No geral, era isso que eu gostaria de dizer e falar o seguinte, que realmente o Brasil, a nível de produção e exportação de alimento, cada vez mais está aumentando. Existe um estudo no Brasil que em 20 anos nós vamos produzir praticamente 50% do volume do alimento no mundo. Então, vamos dizer, essas vias navegáveis elas podem fazer a diferença para essa logística toda. Hoje nós somos os primeiros, ou é o primeiro ou segundo de soja, nós somos o primeiro ou segundo de carne bovina, de frango e assim por diante. Então tá, muito obrigado, foi um prazer estar com o senhor.